Olá, vamos falar agora de programação linear. Então, por que modelos de programação linear são importantes, né? Então, constatação básica. Recurso limitado e escasso, né? Muitas vezes temos, recursos limitados e escassos. Por exemplo, que recursos seriam esses? Tempo, dinheiro, recursos naturais, capacidade instalada, necessidades ilimitadas e crescentes, princípios de eficiência e eficácia. E qual que seria o objetivo do modelo, então? Possibilitar aos agentes econômicos decidir sobre o melhor uso dos recursos limitados, né? Proporcionar a otimização da alocação de recursos escassos de modo a maximizar lucros e a minimizar custos. Então, esse seria o objetivo dos modelos que vamos trabalhar em programação linear. Alocação de recursos com restrição única. Então, olha só, um exemplo, né? Certa empresa fabrica dois produtos, produto P1 e P2. O lucro unitário do produto P1 é de 1.000 unidades monetárias e o lucro unitário de P2 é 1.800 unidades monetárias. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1 e de 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível são 1.200 horas anuais. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais para P1 e 30 unidades anuais para P2. Então, pergunta-se, né? Qual é o plano de produção para que a empresa maximize seus lucros nesses itens? Então, veja, né? Construa um modelo de programação linear para esse caso. Essa é a pergunta. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos pensar quais as variáveis de decisão, né? Então, o que precisamos decidir é o plano de produção, isto é, quais as quantidades anuais que devem ser produzidas de P1 e P2, que está lá no exercício, né? Portanto, as variáveis de decisão serão x1 e x2, porque x1 vai ser a nossa quantidade anual a produzir de P1 e x2 vai ser a nossa quantidade anual a produzir de P2. Tá? Qual que é o objetivo, então? O objetivo, ele pede no problema, é maximizar o lucro, né? E aí, como que a gente pode calcular isso? Então, lucro devido a P1 seria 1.000, né? Que é o valor de cada unidade, vezes x1. Quem é esse x1? O lucro por unidade de P1 vezes a quantidade de P1. O lucro devido a P2, né, que seriam os 1.800 que ele falou do custo, né, vezes x2, que seria o lucro por unidade de P2 vezes a quantidade produzida de P2, certo? Nisso, nós teríamos então que o lucro total vai ser quem? 1.000 vezes x1 mais 1.800 vezes x2. Qual é o nosso objetivo? Lembrando, então, é maximizar esse lucro, né? E aí, a gente também pode ter o objetivo de minimizar custos. Nesse caso, ele quer maximizar os lucros, né? Há restrições, né? A começar pelas horas. Então, o que nós temos aqui? Que a disponibilidade de horas para a produção é 1.200 horas anuais. Para P1 são ocupadas 20 horas, né? Então, 20 vezes x1, que seria o uso por unidade vezes a quantidade produzida de P1. E as horas ocupadas por P2, que seria 30x ao quadrado. Que é esse x ao quadrado, uso por unidade vezes quantidade produzida de P1, certo? Então, o 30, o uso por unidade, vezes a quantidade produzida de P2, que é o nosso x2. Total de horas ocupadas na produção vai ser 20 vezes x1 mais 30 vezes x2. Temos restrição, sim, né? Então, como que vamos escrever isso, né?
restrição descritiva da situação, então 20x1 mais 30x2 tem que ser menor ou igual a 1.200 horas, tá bom? Outra restrição que nós temos vai ser a disponibilidade de mercado para os produtos, ou seja, a demanda de mercado desses produtos. Então, a disponibilidade para o produto 1 são 40 unidades anuais. Quantidade a produzir de P1 vai ser chamado, então, de X1. A restrição descritiva da situação seria como, então, X1 precisa ser menor ou igual a 40, né? Já que nós temos uma demanda de 40 unidades anuais desse produto 1. Seguindo, a disponibilidade para P2 é de 30 unidades. A quantidade a produzir de P2 a gente está chamando de X2. Nesse caso, a restrição descritiva da situação vai ser X2 tem que ser menor ou igual a 30, certo? Um resumo, então, desse modelo, né? Nós poderíamos dizer que é maximizar o lucro, então, máximo lucro, vai ser igual a 1.000 vezes x1 mais 1.800 vezes x2, já que o lucro do x1 é 1.000 e o lucro de x2 é 1.800, né? Cada unidade, certo? Produzida. Então, esse modelo que nós construímos, que nós elaboramos, ele está sujeito a restrições técnicas e restrições de não negatividade. Então, o que são essas restrições técnicas? Seria aquele das horas, né? 20x1 mais 30x2 devem ser menor ou igual a 1.200. E ainda, x1, né, que é a restrição da demanda, x1 deve ser menor ou igual a 40 e x2 precisa ser menor ou igual a 30, certo? Então, essas são chamadas de restrições técnicas, que são o número de horas e também a demanda de cada produto. As restrições de não negatividade, então, né, o x1 e o x2, eles precisam ser maior ou igual a zero. Então, x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, ou seja, eles não podem ser negativos, né? E aí, quando a gente fala de programação linear, então, definindo isso, seria uma técnica matemática que auxilia na determinação da melhor utilização dos recursos limitados de uma organização em problemas com relações lineares. As aplicações usuais, então, seriam planejamento operacional, né, determinar o máximo, o mix de produtos, né, que maximiza o lucro de uma empresa, por exemplo, determinar logísticas e rotas que minimizam o custo de transporte. Então, esses são exemplos, né? Planejamento financeiro seria determinar a alocação de recursos em carteiras de investimento que maximize o retorno e ou minimizem os riscos, né? Vou fazer uma aplicação financeira, o que eu quero? Que ele tenha máximo lucro e mínimo risco, né? Então, nesse momento, eu vou ter que utilizar, né, o melhor modelo possível para maximizar os lucros e diminuir os riscos. As características, então, quando eu vou desenvolver um modelo de programação linear, né? Então, primeiro, o modelo ele envolve uma decisão a ser tomada. Muitas vezes eu tenho que fazer opções. Existem restrições a serem consideradas nas alternativas de decisão, como, por exemplo, a restrição de tantas horas anuais para a produção dos produtos, né? Existe uma meta ou objetivo a ser maximizado ou minimizado. No caso do nosso exemplo anterior, o nosso objetivo, né, a nossa meta, era maximizar os lucros. E aí, o que a gente vai estar fazendo então? Análise e compreensão do problema para retirar as informações, né, e traçar estratégias. Montagem do modelo, que seria a identificação das variáveis de decisão, como a gente foi fazendo no problema anterior. Definição das restrições e a formulação da função objetivo,
certo? E aí, o passo 3, que é a solução do modelo, então, né, para que nós tenhamos a possibilidade de analisar quais foram os valores, né? Matematicamente, nós vamos expressar a decisão pelas variáveis de decisão. Então, no caso x1 e x2, no problema anterior, né? Mas as variáveis de decisão, elas podem ser infinitas, né? x1, x2, x3 e assim sucessivamente. O objetivo ele é representado por uma função objetivo, do máximo, né? Ou ainda do mínimo, né? Valor, lucro, custo e etc., né? Que vai ser igual, então, a função de x1, x2, x3 e assim sucessivamente, tá? E aí, as restrições, elas são representadas pelo parâmetro b, expressas de 3 maneiras possíveis. Então, lembra que na restrição anterior, a gente tinha restrição, por exemplo, de demanda de determinado produto que ele era de 40 unidades anuais. Então, eu escrevi que ele tinha que ser menor ou igual, né? Então, aqui representando agora as restrições matematicamente, eu vou escrever que a função de x1, x2, né? E assim sucessivamente, vai ser menor ou igual a b. Se for, no caso, uma restrição que ela tenha que ser maior ou igual, então, eu vou escrever a função de x1, x2, que ela deve ser maior ou igual a b. E quando é igual, eu vou escrever, então, que essa função, né, x1, x2 e assim sucessivamente, precisa ser igual a b, tá? Então, quanto às restrições, eu tenho essas 3 possibilidades: menor ou igual, maior ou igual e igual, tá? E a fórmula geral, então, né? Máximo ou mínimo lucro, né? O valor, ele está chamando aqui, então seria o quê? C1 vezes x1 mais C2 vezes x2 mais, e assim sucessivamente até Cn xn, né? E aí, sujeito a quê? Tá? A 11x vezes x1 mais a 12 vezes x2 mais assim sucessivamente, que deve ser menor ou igual a b1, né? E assim a gente segue, então, independente de quantas variáveis eu tenha, né? Eu vou seguir montando, então, as minhas equações. E aí, então, eu vou saber que C1, C2, né, Cn, eles são a margem de contribuição, medida de custo, taxa de retorno, depende do problema que eu vou estar tratando. E esse A11 aqui, no caso, é o AIJ, ou seja, a quantidade de fator de restrição consumido em cada unidade produzida ou disponível para utilizar, né, etc. Tá? Então, ele vai estar se referindo às restrições, né? Quantidade de restrições. E o BI, né, seria o valor máximo ou mínimo dos recursos escassos. Para resolver um problema ainda, nós podemos nos utilizar da solução gráfica, da solução matricial, do método simplex, que é um dos nossos principais conteúdos, né? E da solução computacional, que vocês provavelmente gostam muito, né? Então, exemplo, variáveis de decisão, nós temos 2 tipos de banheira, margens diferentes de contribuição, né? Valores diferentes, custos diferentes. Restrições, disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de canos para instalação, por exemplo, disponibilidade de bombas para instalação também, né? Então, função objetiva, o que seria? Seria maximizar os lucros, né? Digamos lá, são 350 de um modelo, 300 de outro. Então, seria maximizar igual a 350x1 mais 300 vezes x2. Sujeito a fatores de produção, então tenho lá minha limitação, vou analisar. As bombas, 1x1 mais 1x2 precisam ser, então, menores ou iguais a 200. As horas de mão de obra, 9x1 mais 6x2 precisam ser menor ou igual
a 1.566 horas. Os canos em metros, ele também me dá aqui as restrições, né? São 12x1 mais 16x2 menor ou igual a 2.880, certo? E aí, vou ter, então, que a minha função objetivo vai ser maximizar, né, o lucro 350x1 mais 300x2. Escrevi a minha função objetivo. E agora? Eu vou escrever as minhas restrições de forma matemática. Então, vou escrever lá, x1 mais 1x1 mais 1x2 precisa ser menor ou igual a 200. Segunda restrição, né? 9x1 mais 6x2, que precisa ser menor ou igual a 1.566, né? Que mais ainda? 12x1 mais 16x2 precisa ser menor ou igual a 12.880, tá? E aí, eu tenho as restrições de não negatividade. x1 precisa ser maior ou igual a zero, x2 precisa ser maior ou igual a zero, certo? E aí, a solução gráfica, então, por isso que a gente estava trabalhando com convexidade, né? Nós vamos trabalhar com polígonos convexos, tá? Então, a gente monta uma solução gráfica e aí a gente vai fazer a análise segundo as restrições, né? As restrições de trabalho, as restrições de bomba, as restrições de tubo, e vamos encontrar, então, pontos, né, que formam determinado polígono, e esses pontos vão estar representando as soluções ótimas, né, ou a solução ótima que nós precisamos encontrar, então, certo? E aí, nossa função objetiva ali, né, nossa solução ótima vai ser onde esses pontos se cruzam, então, né? Se tocam, opa, tá aqui, certo? Ó, todos eles aqui, restrição de trabalho, a minha função objetivo, certo? E aí, a minha solução gráfica, né? Ela pode ser determinada a partir da visualização do encontro das curvas de nível com as retas de restrição, também a partir da comparação dos diversos pontos extremos para escolher o maior ou o menor valor. Então, são duas formas de estar encontrando a solução. E aí, ainda, né, eu preciso fazer o quê? Desenhar a reta de cada restrição no gráfico, identificar a área da solução factível, isto é, a área do gráfico que simultaneamente satisfaz a todas as restrições. E ainda encontrar a solução ótima por um dos meios a seguir descritos, né? Então, métodos gráficos, eu desenharia uma ou mais curvas de nível da função objetivo e vou determinar a direção na qual curvas paralelas resultam em um aumento no valor da função objetivo. Vou desenhar curvas paralelas na direção do crescimento até que a curva toque a área da solução em um único ponto, né, que foi o caso antes. Encontre as coordenadas desse ponto, né, que aí ele falou que a gente pode determinar, então, esses pontos para poder estar analisando, né, que seriam os pontos dos vértices desse polígono convexo. Identificar as coordenadas de todos os pontos extremos da área da solução factível e calcular os respectivos valores da função objetivo. Então, também vou trabalhar com os pontos extremos, né? O ponto com o maior valor da função objetivo é a solução ótima, certo? Tranquilo, é isso. A solução matricial, então, resolução por meio da programação linear, ela vai consistir em quê? Resolver sistemas algébricos lineares e calcular o valor da função objetivo. Então, resolver os sistemas lineares. Escolher dentre os diversos resultados obtidos para a função objetivo aquele que for o maior ou menor valor,
tá? E aí temos o nosso método simplex, que eu comentei que é o nosso principal objetivo de estudo. Ele baseia-se, então, nas variáveis que a gente chama de folga, tá? Base para os relatórios de sensibilidade do software Solver, sistema com N variáveis e M equações. Ele seleciona M variáveis, que a gente vai chamar de variáveis básicas, as demais vão assumir um valor igual a zero, que nós vamos estar chamando de variáveis não básicas. Ele calcula a função objetivo para cada rodada, né? A gente vai, de repente, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 rodadas, né? Para até encontrar, então, o máximo lucro ou o menor lucro e escolher a de maior valor. No caso, eu quero maximizar o lucro. E a solução computacional, né? Que é geralmente utilizado para problemas mais complexos, que são a solução via Excel e a solução via ferramenta Solver, tá? Existem condições especiais, então, né, que são a alternância de soluções ótimas, essas soluções podem estar variando, restrições redundantes, né, soluções ilimitadas, soluções de impossibilidade. Então, lembra aqui que as duas primeiras não impossibilitam o modelo. Quais são? A alternância de soluções ótimas e as restrições redundantes. Já as duas últimas, elas impossibilitam o uso do modelo. Se eu não encontrar soluções, né? Que soluções de impossibilidade, ou então se eu não conseguir limitar essas soluções, certo? E aí, condições ainda, né, especiais. A alternância de solução ótima, ela ocorre quando há mais de um ponto que maximiza ou minimiza o valor da função objetivo, certo? E aí a gente já falou que isso não inviabiliza o uso do modelo. E as restrições redundantes, então, ocorrem quando uma restrição não faz diferença na determinação da área, das soluções factíveis. Então, veja, essas duas condições especiais aqui, elas não invalidam o modelo. Eu vou deixar aqui 2 exercícios, né? Ele vai estar dando as informações e ele pede para que vocês, né, encontrem, então, né, qual a quantidade diária de carne e ovos que deve ser consumida para suprir as necessidades de vitamina de determinada alimentação, tá? Ele vai dar todas as informações e que nós vamos precisar fazer aqui, então, retirar os dados, construir a minha função objetivo, organizar as minhas restrições, né? E depois de ter a minha função objetivo e as minhas restrições, então calcular os possíveis valores, né? Para que cada unidade para que eu consiga suprir as necessidades de vitamina e também tenha o menor custo da alimentação, certo? Então, um probleminha para vocês treinarem, né? Para vocês pensarem um pouquinho sobre o nosso modelo que nós vamos estar trabalhando em programação linear. E aqui um outro exercício que fala para que vocês pesquisem um modelo de programação linear, né, com resolução, tá? Então, é para pesquisar um modelo já pronto, resolvido, né? Pode ser simples, ou que atice a curiosidade de vocês, e poste e comente no fórum de atividades, tá? Então, é isso, até